5 tarefas que o advogado não deveria fazer dentro do escritório. Exatamente. Se você está fazendo uma dessas tarefas que eu vou te falar aqui, talvez você esteja com um problema operacional. E eu quero ir direto ao ponto, te falar exatamente quais são essas questões. Para algumas pessoas pode parecer algo simples. Ah, Afonso, isso aí é simples demais, mas o simples bem executado, arroz com feijão bem feito é o que faz a diferença. Só que tem muitos advogados que estão na correria do dia a dia, prazos, audiência, e muitas vezes você está focado só no seu trabalho, que às vezes você não consegue pensar. E talvez você faça alguma dessas atividades hoje e não vê que isso está drenando o seu tempo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para falar para você parar de executar essas atividades, e isso vai trazer muito resultado para sua operação. E eu te digo isso, ó, eu anotei isso aqui para eu não perder, eu sou péssimo com números. Mas só para te falar, eu hoje sou sócio da Bastidores da Advocacia, uma consultoria especializada em gestão para escritório. Se você me conhece ou não me conhece, muito prazer. Meu nome é Afonso Vlatin. O que eu quero te falar com esse número? Que das 150 consultorias realizadas, em média, são 12 meses dentro do escritório, onde a gente faz, na média, 15 reuniões. Então, se você multiplicar aí, são 2.250 horas de reuniões com escritórios de advocacia de todos os portes no Brasil inteiro. Olha só, isso totaliza 94 dias. Meu amigo, minha amiga, 94 dias de reuniões seguidos, direto, fazendo reunião. Imagina o tanto de coisa que não sai daí. E é exatamente isso que eu estou condensando nesse vídeo rápido de 8, 10 minutinhos para te falar uma coisa muito preciosa que eu vejo de problemas dentro das operações dos escritórios para você não cometer esse problema. E eu já quero te falar onde nós vamos aterrissar dentro dessa questão aqui, justamente na secretária do escritório de advocacia, que é um dos pilares da gestão de um escritório. Depois de mais dessas 150 consultorias, 2.250 horas, a gente percebeu o quanto que é importante uma secretária dentro do escritório de advocacia, principalmente escritório de pequeno e médio porte, tá? Então, o que eu quero te falar com isso? Talvez você, na sua rotina, você centraliza muitas questões que você considera ser rápido. Ah, é rapidinho eu faço. Ah, eu que digitalizo um documento. Eu vou no mercado comprar café pro escritório. Eu vou ali e cadastro no sistema jurídico. E aí, essas pequenas atividades, somadas no final de um mês, de um semestre, de um ano, viram um tamanho gigantesco que você não percebe e não faz conta disso. Então, vamos direto ao ponto, eu vou falar sobre essas 5 atividades. A primeira é cadastrar clientes no sistema jurídico. Às vezes você não utiliza a sua secretária para utilizar o software jurídico do seu escritório. Se tu não tem software jurídico no escritório, já tem um problema maior aí. Eu vou considerar que você tem esse sistema. Então, você tem um sistema jurídico, a sua secretária não o alimenta ou não faz da forma correta, não existe um padrão de recepção do cliente quando ele chega, cadastra o cliente, dados, telefone, porque você vai utilizar esses dados depois para prosseguir, caso ele vire cliente, ou para poder fazer um relacionamento com ele, por e-mail, WhatsApp, e você perde esse registro por não ter um padrão no preenchimento. Então, é importante que a secretária do escritório conduza esse cadastro do cliente no sistema jurídico e não você. Porque às vezes você pode passar uma informação para ela. Fulana, manda um áudio para ela no WhatsApp. Tô com um cliente João aqui, vou te mandar a documentação, cadastra ele para mim, por favor. Num áudio de 5 segundos, você direciona para a pessoa, para a secretária poder executar essa atividade. E não você ter que parar e preencher manualmente isso no escritório. Ah, Afonso, é rapidinho. Tá, mas aí você soma 1, 2, 5, 10, 20 clientes com o tempo, com o volume, isso vai te sobrecarregando. Portanto, cadastrar clientes no sistema jurídico não é uma atividade que você, advogado ou advogada, tem que fazer dentro do seu escritório. Segunda tarefa que você não deve executar, responder o primeiro contato do cliente. Aqui vem um problema. Às vezes o seu WhatsApp é o número do escritório. E aí depende somente de você realizar o atendimento. E muitas vezes você não tem um filtro. O que eu costumo dizer e defender? Que você tem que ter uma barreira entre você e o seu cliente. E geralmente essa barreira é a sua secretária. Ela é a ponte que vai ligar o seu cliente em você. Porque às vezes a dúvida do cliente é algo simples, ele quer uma documentação, uma informação simples, e se a sua secretária treinar, ela consegue entregar para o cliente. E às vezes você está numa reunião, você está fazendo uma reunião, você não pode atender, o cliente te liga, te manda mensagem naquela hora, quem que barra você, quem que vai fazer esse pré-atendimento? Mesmo que fala, ó, o doutor ele está em reunião, daqui a pouquinho ele fala, será que você pode antecipar já o que você precisa? Entende? Então, eu não estou dizendo que você tem que passar 100% do atendimento do seu cliente para uma pessoa, mas o primeiro contato precisa ser de uma outra pessoa dentro do seu escritório. Principalmente se for uma secretária, ela pode ser um pilar para te ajudar com isso, te dar uma barreira entre cliente, a secretária e você. Isso facilita muito e faz um filtro muito grande dentro da operação. Terceira tarefa, organizar a agenda. E isso é uma atividade que você não deve executar. Ah, Afonso, mas a agenda é minha, eu que cuido, eu que sei.
Tá bom, mas vai chegar um momento que você vai começar a ter equipe, você vai começar a dividir funções dentro do seu escritório, você vai ter advogados trabalhando com você e você precisa de um controle. Qual que é a pauta da audiência da semana? Quais que são os prazos da semana? Apesar de ter um viés aí de controladoria, a sua secretária pode assumir as responsabilidades dos compromissos, dos atendimentos a potenciais clientes, das audiências da semana, ela pode passar a pauta para você, dos principais prazos e não cuidar só do seu prazo, da sua agenda, dos seus compromissos, mas cuidar da agenda dos demais advogados, do núcleo de advogados dentro do escritório. Então ela é a guardiã da agenda, porque se cada um faz de um jeito, um cadastra a agenda no software jurídico, outro no Google Agenda, outro no bloco de notas, e isso vira um caos. Se você não unifica a agenda da sua equipe num único sistema, num único formato, e coloca alguém como guardião, né? Coloca alguém lá como guardião aí do sistema, vai ter problema. E a secretária pode ser a pessoa que é o guardião do sistema, organiza a agenda, principalmente na sexta-feira. Eu sempre falo que é importante uma reunião na sexta de avaliação da semana que passou, o que aconteceu nessa última semana, o que pode melhorar, e planejamento da semana seguinte. Se a sua secretária tem uma rotina, igual a gente explica nos nossos cursos, nos nossos treinamentos para secretária, ela tem um padrão de construção de agenda dentro do escritório. E aí facilita e tem uma dinâmica que não fica dependente de você ou dos demais advogados dentro do escritório. Faz sentido? Quarta tarefa que nenhum advogado deveria fazer. Eita, essa aqui eu vou pegar muita gente, hein? Cuidar da manutenção do escritório. Exatamente isso. A internet parou aqui do escritório físico. O ar-condicionado precisa de manutenção. Aí vai lá o advogado parar, pegar o telefone, ligar pro seu João para vir arrumar o ar-condicionado, arrumar o modem. E aí você para o seu tempo, a hora mais cara, preciosa de relacionamento com o cliente, fechamento de contratos, para poder resolver o modem da Vivo que caiu. E isso é mais rotineiro do que você imagina. Às vezes você tá fazendo isso. E mais uma vez, vem na sua cabeça, Afonso, é rapidinho fazer isso aqui. Beleza, ok. Mas você vai acumulando esses rapidinhos ao longo do tempo, entre outras atividades, eu tô falando só de 5. Tem mais um caramba aqui de outras atividades que eu posso falar. Eu tenho que concentrar em 5, escolher algumas aqui. Mas vai somando isso ao longo do mês, do ano. É muita coisa que, se você organizar, vai desocupando o seu tempo. Então você não tem que cuidar de modem, de internet, de manutenção. A sua secretária tem que ter uma lista dos fornecedores, quem repõe material, quem que é prestador de serviço dentro do escritório. Deu problema, ela é a guardiã disso também, assim como a agenda. Ela que cuida da reposição, você não precisa nem falar nada. Obviamente, se a secretária está treinada, está otimizada e tem procedimentos garantindo com que ela execute isso de forma eficiente e não de modo intuitivo. Beleza? Quinta e última. Esse aqui é um problema muito grande, hein? Eu tô com uma água aqui, mas eu poderia estar com um cafezinho. Todo escritório tem um cafezinho para servir para o cliente, porque sem café o advogado não sobrevive. É isso? Pode me dizer, não é verdade? Não é verdade? Então o que eu quero te falar com isso? Acabou o café do escritório? O que acontece? Você, advogada, vai no mercado, vai lá no Atacadão comprar todo mês um material. Café, vou comprar os materiais de limpeza, vai fazer a compra do mês do escritório. Aí você fala mais uma vez para mim, Afonso, é rapidinho, é uma vez no mês só. Mas assim, somando todas, eu vou bater isso na tecla constantemente. Se você soma essas pequenas atividades, você cria uma grande tarefa dentro do seu escritório, que vai sugando e drenando o seu tempo. Então, você não tem que ir no mercado. Você tem que colocar a sua secretária para poder fazer isso. Pega um Uber, vai num expediente à tarde, num dia mais tranquilo, para poder fazer essa compra, reposição de materiais para dentro do escritório e não cair isso em você. Então, é muito importante que você tenha uma rotina, sistemáticas, procedimentos e formas de controle para que a sua secretária execute isso. E mais uma vez, quem é responsável por tudo isso? Você. Afonso, minha agenda está apertada, minha rotina está apertada. Claro, você que organiza o sistema jurídico, você cuida da agenda, você faz o primeiro contato do cliente, você resolve manutenção, você vai no mercado comprar água e café. Você vai somando tudo isso, a sobrecarga vai vir. Então, quando você começa a delegar e olhar para essas micro pequenas atividades, você começa a delegar o que é mais simples primeiro e não o que é mais complexo. Porque muitos querem começar, não, eu tenho que delegar audiência, eu tenho que delegar prazo, petição, e aí tá indo no mercado comprar água e café. Não faz sentido. Delegue as atividades mais simples, mais fáceis, contrate uma hora mais barata, como uma secretária, para você poder fazer essas implementações dentro do seu escritório. É uma delegação muito mais rápida e eficiente para a produtividade do seu escritório, você pode ter certeza disso. Muito bem, chegando na parte final aqui do nosso vídeo, eu vou falar uma frase que eu defendo constantemente, que o seu escritório só cresce até onde a sua operação aguenta. Se a sua operação não aguenta, não adianta trazer marketing, leads, redes sociais e tudo mais, se a sua operação não vai conseguir dar vazão nisso. Então, estruture a gestão da sua operação
E comece pelas coisas simples, comece pela secretária do seu escritório. E eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para você fazer um diagnóstico da sua secretária. Você tem uma secretária aí dentro do seu escritório? Você quer avaliar se ela está de fato sendo produtiva? Você vai receber uma nota de 0 a 10 aí da produtividade dela. E aí você vai conseguir ter um diagnóstico do que está faltando, o que você poderia delegar melhor para ela, e você vai ter uma visualização mais eficiente de onde você pode ajustar a sua operação dentro do seu escritório de advocacia. Então não perca tempo. Assim que acabar esse vídeo, obviamente, estamos no YouTube, dê seu like, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho. Mas clique aqui no link abaixo, responda o diagnóstico, você vai gostar bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.